Momento de fé. Oferecimento. Hotel Taió. Recebe hóspedes de toda a região e do exterior, oferecendo um delicioso café colonial com sopas. Servindo de segunda a quinta das 18 às 20h30 e todas as manhãs das 6h30 às 9h. Aos domingos servimos um cafezão para você. Contraco em Taió. Marca e qualidade. Telefone 35620016. Ivana, locação de trajes sociais. Telefone WhatsApp 47 99916 7373. Seja bem-vindo a este momento de fé e quero compartilhar contigo um trechinho da Palavra de Deus do Evangelho de hoje, tirado do capítulo 9 de São Mateus. E este trechinho do Evangelho vai nos trazer a seguinte mensagem. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Estando Jesus à mesa da casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores foram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Aprendam, pois, o que significa: eu quero misericórdia e não o sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. Palavra da salvação. São Mateus, evangelista, apóstolo de Jesus, nos traz uma mensagem muito importante. Inclusive, todo o seu evangelho é uma carta profunda, é um livro profundo sobre a vida de Jesus, especialmente ele vivendo como judeu também. E Mateus era judeu, só que o problema é que ele também, pelos próprios judeus, era considerado um publicano, ou seja, aquele que fazia serviço público, e nesse sentido coletar os impostos para depois serem repassados ao Império Romano. E nesse caso, quando alguém tinha este trabalho, esse tipo de serviço, era considerado como pecador. E Mateus, então, era também considerado pecador, pois estava fazendo o trabalho de coletar os impostos. E quando Jesus o viu, para ele foi fundamental olhar, chamar, no caso Mateus, simplesmente para seguir. E Mateus largou, como diz, tudo, apenas para seguir Jesus. E foi jantar também, fazer uma refeição na casa de Mateus, onde estavam outros publicanos, ou como considerados pelos judeus como pecadores. E aqueles mestres da lei, os doutores, olharam para os discípulos de Jesus e perguntaram mais: por que o vosso mestre está misturado, ou seja, come com os publicanos, com os pecadores? E é nesse momento que Jesus escuta e ele mesmo responde. Ele vai dizer: eu quero misericórdia e não sacrifícios. Os judeus, para pedirem perdão, então eles faziam vários tipos de sacrifícios, entre oferecer um boi em holocausto, uma ovelha, um cabrito, que era uma maneira de oferecer sacrifícios, era maneira como para expiar os seus próprios pecados, ou às vezes oferecer os dons da terra como uma oferta agradável a Deus. Esse era o sacrifício que os judeus faziam.
Jesus, diante de tudo isso, ele não quer este tipo de sacrifício, mas quer simplesmente misericórdia, quer que o perdão chegue em cada coração. E é por isso que Jesus olha a pessoa não do jeito que nós olhamos, mas olha com amor, porque ele olha em cada pessoa também como pecador. E quando que ele descobre, ele consegue buscar um pecador para a sua conversão, para ele é a maior festa. Então vamos pedir que este Evangelho de São Mateus também nos ajude sempre a estarmos prontos para seguir Jesus, do jeito que Ele sempre nos chama, do jeito que Ele sempre está nos convidando a ir ao seu encontro. Por isso, o Senhor esteja convosco e pela intercessão de São Mateus Apóstolo, o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.